Dando, então, início ao nosso trabalho de hoje, gostaria de convidar ao palco a senhora Ana Carla Fonseca. Ela é sócia fundadora da empresa Garimpo de Soluções e especialista nas áreas de economia criativa e cidades criativas. E pelo lado... Muito bom dia. I'd like to start thanking the Consulate of the Netherlands for the invitation, for having me here. More specifically in the persons of Mr. Odessio Holland and John van der Velde, have been great partners in everything related to the creative economy, creative cities, my baselines, and mobility, of course. And now in respect to my controlship to Portuguese. Contrariamente a meu costume, eu vou tentar falar devagar e peço que os intérpretes acenem freneticamente caso eu me esqueça dessa promessa. Muito bem, eu confesso que eu me senti em uma situação bastante desafiadora quando recebi essa solicitação de mostrar também o que havia de mais interessante do ponto de vista de melhores práticas no Brasil acerca de mobilidade para um público cujo diálogo seria justamente de origem holandesa. Eu falei, bom, então talvez a minha contribuição maior ou mais útil seja trazendo uma perspectiva do contexto brasileiro sob essa ótica de transporte expandido para a mobilidade, ou seja, o impacto na vida das pessoas e não simplesmente uma questão de como é que eu levo uma pessoa de um lugar para o outro. E, a partir disso, eu acho que é inevitável a gente se remeter a fotos como estas, tendo em vista aqui, especialmente para os colegas de fora, as manifestações tiveram como um de seus vários estopins a tentativa ou a proposta de aumento do passe de transporte público de ônibus na cidade de São Paulo. Vocês acompanharam ou presencialmente ou pela televisão e pela internet, quem aqui não estava, um movimento que tomou conta do Brasil inteiro e que trouxe claramente a questão da mobilidade ao foco das discussões e, a partir dessa, que repensássemos não somente as dinâmicas várias dentro da cidade, mas os fluxos sociais, econômicos, políticos que se estabelecem no nosso país. Eu acho que essa placa diz muito dessa solicitação e desse clamor das ruas de Me Chama de Copa, Investe em Mim, assinado Educação, Saúde e Transporte. Então, é muito dentro dessa linha que eu acho que nós temos de desvendar e puxar o fio tão complexo dessas enredadas relações que envolvem a mobilidade nas nossas cidades. Os fatores de impacto, enfim, comumente mencionados, e eu acho justo fazer referência a eles, no que diz respeito à mobilidade, a solução dos problemas de mobilidade, aproveitamento de oportunidades, invariavelmente se referem à infraestrutura, ao planejamento público, em especial aqui eu vou fazer algumas referências às políticas públicas, nas suas várias esferas, e obviamente tem de estar concatenadas, o que para a gente já é uma complicação, muitas vezes, e o comportamento, a mudança de comportamento das pessoas, no que se entenderia como um comportamento cultural, social, no que tange à mobilidade. Essa relação entre querer e poder, entre ovo e galinha, é algo absolutamente infindo, eu nem vou entrar nesse mérito, mas me parece, como vocês concluirão dos meus próximos slides, que as pessoas não podem se locomover de um local para o outro e imaginar que são donas de uma cidade na qual elas não conseguem, obviamente, passar menos de 1h30, 2 horas, se não mais, dependendo de onde morem, por conta das condições de infraestrutura de transportes, da falta de planejamento tardio. Quando, enfim, acho ótimo, foi mencionado, inclusive, a presença de uma pessoa do Ministério das Cidades. Esse é um slide que eu já agradeço, porque veio de uma apresentação justamente do Ministério. Quando foi, após uma tramitação de 17 anos no Congresso Nacional, sancionada a Lei Nacional de Mobilidade Urbana para municípios com 20 mil ou mais habitantes, estabelecendo um prazo para que os municípios apresentassem os seus planos até abril de 2015, sem o qual não seria feito nenhum repasse de verbas ou investimento em mobilidade por parte do governo federal,
o que se estabelecia claramente era uma lógica de priorização de qual é o foco da nossa discussão, partindo dos pedestres ali no Olimpo, chegando aos automóveis particulares que, contrariamente ao que hoje ocorre, claramente tem a prevalência das nossas ruas. Quando se analisa um gráfico como este, por exemplo, que foi produzido pelo Greenpeace e que dá uma foto de onde estamos hoje nessa discussão, nós percebemos que, infelizmente, ainda são muitas as cidades, ou muitos os estados, aqui se referindo às capitais, que ainda estão em processo de elaboração. 4 deles, desculpem, como vocês notam, já concluíram e 3 deles sequer iniciaram esse plano que, de novo, cuja lei foi sancionada em janeiro e alguns meses depois foi regulamentada. Então, a gente tem 1 ano para que esse quadro esteja todo verdinho. Essa é uma nota que saiu no jornal Valor Econômico, um jornal de referência para nós aqui no Brasil, e que dava conta que essas questões não tinham avançado, muito menos com o ritmo que seria desejável, em virtude apesar das declarações que foram feitas na decorrência das manifestações de junho, e tendo em vista a premência, que é um tema, afinal, tão importante para nós, a ponto de organizar esse seminário muito bem-vindo. Quando nós tomamos essa discussão sob um outro ângulo, no qual eu navego com mais conforto, porque, além de urbanista, eu sou economista, o que nós vemos é que, infelizmente, ao longo de um período que se estende de 2003 a 2013, a recomposição dos preços que supostamente seria desejável que ocorresse contrariamente ao que aqui é apresentado, favorece o consumo de carros e favorece o consumo de gasolina em detrimento do consumo de diesel e da compra de ônibus nas cidades. Então, a gente também tem que considerar, logicamente, não só a existência de políticas ou de intenções ou de planos ou de declarações de verba, mas também como essas questões são desenroladas do ponto de vista econômico. E esse quadro reforça, logicamente, o impacto ou receio do impacto do setor automobilístico no crescimento da economia brasileira. Então, é uma equação muito perversa, na qual, se nós não rompermos com um ciclo vicioso, nós não conseguimos resolver os problemas de mobilidade nas nossas cidades. Para trazer essa discussão um pouco mais para a contextualização urbana e municipal, eu trouxe pequenos dados de 2 das 5 cidades nas quais justamente esse seminário dá foco. Esta é Salvador, segundo dados da pesquisa da Nossa Salvador, um movimento da sociedade civil. Os dados foram coletados no último trimestre de 2012 e ainda são os dados mais recentes dos quais eles dispõem. A pergunta, qual o seu principal meio de transporte? 65% praticamente das pessoas, 2/3 da população, declara que o seu principal meio de locomoção na cidade é o ônibus. Não obstante isso, quando as pessoas são perguntadas como anda o trânsito, como anda a mobilidade urbana, se anda em Salvador, marcando apenas uma alternativa, de novo, dados de fim de 2012, 75% avaliavam como péssimo, 18% avaliavam como ruim. Para você, o que mais influencia a mobilidade urbana na nossa Salvador, os 3 principais itens mencionados foram transporte público ineficiente, falta de manutenção das vias e ineficiência da gestão pública. Então, diante desse quadro, acho que aquela equação de ovo e galinha deixa muito claro que não há como as pessoas quererem algo que elas não podem professar. E esse pano de fundo é algo que a gente tem que trazer à tona se quisermos efetivamente que a cultura de mobilidade das pessoas na cidade seja alterada. Quando nós mergulhamos, ainda que com elementos muito básicos, na cidade de São Paulo, e eu, como paulistana, sinto uma mágoa profunda, apaixonada pela cidade que sou, quando vejo números como estes, nós percebemos que, desde o início dessa pesquisa, mais de metade da população declara que sairia da cidade de São Paulo se pudesse. Quer dizer, é claro que as pessoas podem, ninguém está aqui amarrado, mas os prós e contras fazem com que ainda penda para o positivo o fato das pessoas ficarem. A questão, então, é que nível de engajamento, de pertencimento, que direito à cidade a gente pode defender diante de uma situação dessas em que as pessoas têm uma visão muito mais utilitária da cidade e não efetivamente de um local no qual elas estabeleceram seu lar, onde os filhos crescem, onde a família acaba desenvolvendo suas atividades.
E quando nós destrinchamos um pouco esse número e vemos algo como satisfação geral com áreas relacionadas à qualidade de vida em São Paulo, pegando a série histórica de 2009 a 2012, vocês vão observar que essa lista está em ordem decrescente, as notas eram de 0 a 10, transporte recebe, enfim, uma nota 4, 4.2, 4.3, 4. Como as pessoas decodificam o transporte na cidade de São Paulo? Quais são suas avaliações dos vários indicadores que comporiam, portanto, essa pergunta? Todos vão mal. Tamanho da rede de metrô, tempo de espera no ponto de ônibus, apesar de 70% das pessoas declararem que usam ônibus diariamente como modo de mobilidade principal. Soluções para diminuir o trânsito, prioridade ao transporte coletivo, tempo de deslocamento, restrição aos fretados, pontualidade dos ônibus, qualidade das calçadas, quantidade de ciclovias. Eu estive a semana passada em Sorocaba, vi que é um representante aqui da cidade, fiquei encantada com 116 quilômetros de ciclovias, me deu uma inveja branca maravilhosa, assim. Tarifa do transporte público, segurança no trânsito e respeito ao pedestre, né? Então, em nenhuma dessas notas a gente recebe algo acima de 4,5. E como isso acaba impactando em outras relações da vida que a gente desenvolve com a cidade? De uma forma claramente muito concatenada. Como é que eu posso partir da ideia de que as pessoas vão se sentir confortáveis em trocar o seu meio de transporte por uma caminhada, por uma bicicleta, se a conservação dos espaços públicos recebe uma nota que varia de 4,7 a 5,1? Como é que as pessoas podem ter qualidade de sono se elas têm que se precaver da ideia de passarem não só a hora tradicional, mas talvez 2 antes de chegarem no trabalho e mais 2 para voltar para casa quando terminarem a jornada? Quantidade de vagas em creches, pré-escolas e escolas em locais próximos à sua moradia. Então, obviamente, a política educacional tem de conversar com a política de mobilidade urbana. Da mesma forma que a política cultural. E essa integração das políticas, não bastasse a da própria mobilidade já ser tão complexa, acaba trazendo todo um emaranhado de fios que nós temos que destrinchar enquanto o avião está voando. Punição à corrupção, é claro, porque como é que cidades e um país tão rico como as nossas cidades e o nosso país conseguem não resolver, de alguma forma, esse quadro, ainda que seja com uma política de longo prazo? Então, acho que esse quadro explica muito porque é que as pessoas, no frigir dos ovos, se sentem muito pouco acolhidas no que seria uma responsabilidade por um coletivo. Então, o que é a cidade? Isso não é um sistema, isso não é um sonho coletivo, como diz o ex-prefeito Jaime Lerner. E, apesar disso, é pur si move, né? E, apesar disso, há uma série de manifestações, há uma série de movimentos e uma série de instituições que falam, dado esse contexto, ou a gente fica em casa ou a gente vai tentar mudar alguma coisa. E uma das manifestações que me parecem bastante singelas, um dos movimentos mais interessantes que eu acompanhei, veio justamente mobilizado pela Bicicleta para Todos, e que apoia toda a sua argumentação em uma série de dados, como que 40% dos usuários de bicicleta têm como renda familiar média R$ 1.200, né? O que é uma cifra muito baixa, especialmente numa cidade como São Paulo, de custo de vida alto. O país é o 3º maior produtor mundial de bicicletas, segundo eles, e o 5º maior consumidor das mesmas, muito embora participe com pouco mais de 4% do mercado internacional. Segundo também a instituição, ocupa o 22º lugar em consumo per capita de bicicletas, e contrariamente ao que se acompanha em vários países, e sobretudo aqueles nos quais nós tomamos como referência, como é o caso da Holanda, nos quais há uma expansão do uso e do consumo da bicicleta, no Brasil há uma queda, uma tendência à queda que se perpetua. E, segundo eles, esse quadro levou a uma ação que eles colocaram na internet, uma petição online, para pedir que o IPI das bicicletas fosse zerado, com um cálculo de que uma redução dos 10% do imposto sobre produtos industrializados que incorre incide sobre as bicicletas, impactaria em um aumento de 11,3% no volume de vendas de bicicletas. Eu sou curadora de uma iniciativa chamada Sampa Criativa, junto com vários colegas, e que tenta dar voz às pessoas e mostrar o que existe de mais interessante, mundo afora e Brasil adentro, dentro dessas nossas discussões. E essa foi uma matéria que nós publicamos, tentando ouvir das pessoas se elas eram a favor da alíquota zero para as bicicletas. E colocando como contraponto exatamente o que vocês observam ao lado direito desse quadro,
que enquanto o IPI das bicicletas é de 10%, agora que nós começamos a reduzir desde janeiro os incentivos dados ao consumo de automóveis, os automóveis até 1.000 cilindradas atingiram 3% de alíquota, de 1.000 cilindradas a 2.000, 9.000, e de 1.000 cilindradas a 2.000, 10.000. Então, há algo de estranho dentro dessa equação, a meu ver, né? E esse é um ponto tão presente na alma, no coração, no dia a dia, nas agonias e esperanças de cada um de nós, que eu gostaria de terminar essa breve bomba que eu joguei no palco com esse quadro que traz uma pequena pesquisa em cima de uma palavra-chave ônibus sobre as propostas que 800 paulistanos fizeram para transformar a cidade de São Paulo em 6 meses por meio desse site. Heróis anônimos, cidadãos invisíveis que nada mais demandavam do que ser ouvidos. E, ao final de cada semana, essas propostas eram entregues à Prefeitura e à Câmara dos Vereadores. Se vocês observarem, aqui a gente tem 10 propostas. Pelo número de páginas, 17, a gente recebeu das 800 propostas, 170 delas referidas unicamente a ônibus. Fora as que falavam de transporte, de mobilidade, de carro, de espaço público, de todas as questões interrelacionadas. Então, eu fico muito contente com a iniciativa desse seminário, com a presença de todos os níveis governamentais, das mais variadas pastas públicas e das instituições e empresas que contarão um pouco de como vem transformando o seu contexto na Holanda, porque eu acho que esse é um ponto absolutamente basal se nós quisermos que aquele quadro de que mais de metade dos paulistanos querem sair da cidade possa se reverter, e certamente não é só na minha querida São Paulo. Obrigada.